Calendário dos aniversariantes, dezembro de 2025. Como dizemos às vezes, estava passando diante da TV e o que vi e ouvi naquele instante me deixou muito impactada. Na fala de um apicultor mostrando caixas, colônias vazias de abelhas. Ele dizia: o calor forte, os longos períodos de seca, a mudança no regime de chuvas, o desmatamento, as queimadas e os venenos. E aí, cadê a fonte de alimento das abelhas? Cadê o que mais nos encanta nas abelhas? O mel. Fui pesquisar e tentar relembrar o que aprendi nas aulas de ciências e biologia dos tempos de escola. Achei muita coisa que eu não sabia. Abelhas estão aqui nesse planetinha azul há cerca de 120 milhões de anos. E com exceção do trigo, do milho e do arroz, que são polinizados pelo vento, as demais espécies vegetais que têm floração são polinizadas especialmente por elas, 75%. Um trabalho não tão silencioso, mas muitas vezes ignorado por nós, onde grãos de pólen são transferidos da parte masculina para a feminina da planta ou de uma planta para outra da mesma espécie, resultando nas sementes que dão origem às frutas e legumes que comemos e, por extensão, vão alimentar o gado e outros animais. Calor, falta de chuva, atraso na floração das espécies, desmatamento e queimadas, e os venenos. Esses últimos provocam o fenômeno denominado DCC, desordem de colapso das colônias, que altera o comportamento das abelhas, desorientando-as e por isso acabam por abandonar as colmeias, o seu habitat. As que retornam trazem o pólen contaminado, interferindo na comunicação e desorientando todo o movimento organizado pelo coletivo da colônia. Mas o que pode ser feito por nós, simples mortais? Plantar flores diferentes em vaso ou no jardim para oferecer uma dieta rica e variada às abelhas. Caso floresçam em diferentes épocas do ano, melhor ainda. Evitar o uso de produtos químicos ou inseticidas. Isso é particularmente prejudicial quando as plantas estão floridas. Deixar flores silvestres e ervas daninhas no jardim são bons alimentos para as abelhas. Construir um hotel para abelhas, comprando ou criando uma estrutura de madeira com furos que servirá como ninho para abelhas solitárias, que são a grande maioria nas cidades. Tornar-se um apicultor. Não há necessidade de morar no campo para criar abelhas. Perder o medo. As abelhas não visam atacar você, porque ela provavelmente morrerá ao te picar. Elas só fazem isso quando se sentem ameaçadas. Se uma abelha pousar em você, mantenha calma e espere ela sair. Deixar um prato de água no jardim ou no quintal. Você pode não saber, mas as abelhas também sentem sede. Por tudo isso que disse até aqui, fui buscar um poema para ser tema do vídeo calendário de dezembro e encontrei as abelhas. E com elas, essa lindeza de poesia que vocês vão ouvir, de autoria da poetisa londrina Jo Chapcott, que escreveu 6 poemas sobre as abelhas, dos quais escolhi o último, The Sting. Palavras que podem ser traduzidas de algumas maneiras: a picada, a dor da picada ou a dor aguda.
Tente usar uma de cada vez para ver qual fica melhor e comentem comigo depois. Para produzir 1 quilo de mel, uma colmeia precisa visitar cerca de 4 a 5 milhões de flores. O voo de uma abelha pode atingir 25 km por hora em uma única viagem que dure até 12 km. É necessário o trabalho de uma vida inteira de 12 abelhas para gerar uma colher de chá de mel. Quando a rainha selvagem liderar o enxame para dentro do cômodo, não feche a porta para elas. Não as deixe rastejando pelas paredes, móveis e livros. Uma decoração de penugem em movimento. Não vá para a cidade sozinha para trabalhar, para viajar pelos subterrâneos. A picada não é mais a da abelha Apis mellifera, é a da vida sem abelhas, sem o zumbido ensurdecedor e o olhar repleto de amarelo. A picada não são duas antenas ondulantes rompendo a tampa da célula de uma abelha recém-nascida. A dor aguda não é mais o zumbido da colmeia selvagem na parede de pedra da casa, nem o cheiro de mel ao passar por perto. Nenhuma abelha seguirá, nenhuma, e aí está a dor. A dor é a ausência de dor. A picada, o Jô-Chacote. Dezembro, o último mês de 2025, mês de comemorações e agradecimentos pelas coisas boas do ano que passou. Voando. Tem festa de Natal e de Ano Novo. Falei de abelhas e não de árvores de Natal neste vídeo, só porque estão desaparecendo, o que já não é pouco, mas não foi só por isso, porque abelhas produzem, ou pelo menos produziam, a cera das velas e o mel, muito usado nos alimentos preparados para as ceias, bolos, biscoitos, carnes, e também porque mel lembra a prosperidade, fartura, a doçura da vida, a generosidade da Mãe Natureza, por tudo que temos e também por tudo que podemos distribuir de algum modo às pessoas, aos amigos, à família. Que 2026 continue nos trazendo amor e consciência de nossa responsabilidade com a vida.
Um dia, na minha infância, por volta dos 6 anos de idade, chegou um senhor da minha casa com um serrote na mão. Ele disse: menino, seu pai está? Eu disse: não. Ele falou: eu amolei o serrote dele e está embrulhado num jornal, não mexa e entregue quando ele chegar. Eu: sim, senhor. Lógico, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei dentro de casa foi desembrulhar o serrote e notei que os dentes estavam tortos, um para a esquerda, para a direita. Eu disse: puxa vida, esse cara estragou o serrote do meu pai. E eu passei a tarde toda daquele dia em uma bigorna com martelo, endireitando, e deixei todos os dentes alinhados retinhos. E quando meu pai chegou, eu disse: pai, veio um cara aqui, trouxe um serrote seu, ele disse que tinha amolado, mas ele tinha estragado o seu serrote. E eu passei a tarde toda e deixei ele já corrigido, certinho. Aí meu pai olhou e, em vez de me dar uma bronca, ele disse: é o seguinte, o que o cara tinha feito era a anulação, ou seja, a trava do serrote. Ele corta porque os dentes estão desalinhados, então ele abre um sulco mais aberto na madeira e ele não fica preso. E eu achei que ele ia me dar uma bronca muito forte, né? Mas não. Ele me ensinou como é que deveria ser. A posteriori, lógico. Eu amolei o serrote dele, não mexa e entregue quando ele chegar. Uh-oh. Num segundo dia, estávamos meu irmão e eu conversando sobre a Revolução de 32. E meu pai tinha um capacete que era um mimo dele, que ficava na nossa sala. E eu disse para o meu irmão: esse capacete não aguenta absolutamente nada. E eu vou provar para você que não. E meu irmão dizia: não, esse capacete, a bala bate nele, faz um ricochete e ela sai. E eu, na minha teimosia, na mesma bigorna do serrote, eu peguei o capacete e passei a tarde toda deixando ele como uma pizza. Deixei ele planinho. E lógico, quando chegou a tarde, eu disse para o meu pai: pai, eu estava discutindo com meu irmão que esse capacete não servia para nada, não sei o que, não sei o que lá. E eu provei para ele que ele não aguenta nada, olha como é que ele está. Aí meu pai olhou, explicou por que tinha aquela forma geométrica no capacete, e como conclusão ele já disse: esse capacete aguentou uma revolução e não aguentou meus filhos. Outra mania que eu tinha era de desmontar os relógios, né?
E cada vez que eu abria um relógio desses que ficava sobre as cristaleiras ou móveis, né, eu entrava em delírio quando a mola saltava. E lógico, eu não conseguia reconstruir depois de jeito nenhum. E meu pai, com a paciência que ele tinha, ele explicava por que daquilo que estava acontecendo. Até que eu notei o seguinte: um dia ele comprou um relógio Cuco e, em vez de deixar a nossa criatividade, né, e curiosidade em colocá-la à prova, ele explicou, ele abriu e explicou antecipadamente o que iria acontecer, por que o passarinho saía para fora e coisas parecidas. Então, eu aprendi com essas pequenas lições dele, primeiro, que a ignorância não merece punição, ela merece aprendizado. E segundo, que o ensino antecipado, ele protege a gente das bobagens que poderia estar fazendo por ignorância. E todos nós permeamos pelas duas partes, do ensinador e do aprendiz. Então, é uma pequena história que ficou marcada e que eu usei tanto na minha vida profissional, nas indústrias que eu trabalhei, ou nas escolas que eu dei aula, sempre com a preocupação de estar ensinando aquilo que provavelmente iria se tornar um pesadelo se fosse feito. Obrigado pela oportunidade. Esta imagem simboliza não necessariamente uma história específica. Eu recentemente visitei algumas regiões no Uruguai e uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele lugar foi o pôr do sol. E quando eu escolho esta fotografia, eu escolho pensar nesta fase da minha vida representada pelo pôr do sol. Nesse entardecer
onde a mocidade já se foi, a juventude já está um tanto quanto distante, o vício do corpo já não é mais tão presente, as emoções da adolescência, da juventude também não. E um profundo bem-estar se aproxima como que uma homenagem por todo o percurso vivido até aqui. Pela infância, pelo desenvolvimento, nas fases todas que se seguem, pelos aprendizados, pelas emoções, nem sempre tão boas, mas que também nos constituem, pelas relações no trabalho, na amizade, no estudo. É muito bom poder contemplar o pôr do sol daqui. Meu filho reuniu os colegas da faculdade em nossa casa em Minas. Como todos tinham filhos pequenos, ele teve a ideia de comprar pintinho para as crianças divertirem. Alguns levaram para suas casas, mas muitos ainda ficaram lá. Em especial, um adotou a nossa casa como seu lar. Chamo carinhosamente Dona Maria. Onde eu vou, ela me acompanha. Fica na varanda, sempre perto de mim. Bota ovo no jardim e me avisa toda contente. É alegria para toda a família. A menina que caminhava para a escola. Era uma vez uma menina que caminhava pela estrada de terra do Ribeirão de Santana, interior de Minas Gerais, para chegar à escola. Ia com poeira nas pernas, chinelo gasto e a cabeça cheia de histórias inventadas para espantar o cansaço. Mais tarde, em Padre Paraís e depois em Itaubim, estudou enquanto trabalhava, segurando as saudades da mãe e o silêncio deixado pelo pai que partiu cedo demais. Foi na escola que encontrou abrigo, nas artes, nas conversas e nos cadernos que abriam mundos. E quando fecho os olhos, ainda vejo a menina sentada perto do fogão a lenha, ouvindo as histórias que a mãe inventava à luz de lamparina.
Eram histórias que aqueciam a noite fria e iluminavam o que a pobreza insistia em escurecer. Ali, naquele clarão frágil, ela aprendeu a escutar com o corpo inteiro o ritmo da fala, o silêncio entre as frases, a respiração carregada de afeto. Hoje, quando acolhe as narrativas das crianças na roda, reconhece que a sua escuta nasceu ali, entre o estralar da lenha, o cheiro da fumaça e a voz da mãe costurando mundos. Também se lembra das brincadeiras inventadas com quase nada. Gravetos que viravam bonecas, folhas que eram comida, montinho de terra que se transformava em casas inteiras. Não havia brinquedos comprados, mas havia imaginação, tempo e liberdade. E é essa memória que pulsa quando, já professora, valoriza o brincar das crianças, o gesto curioso, a pesquisa com formigas, a invenção de histórias, porque ela sabe que foi nesse chão de terra que aprendeu que a criação pode nascer da falta e que o brincar é também um mundo profundo de conhecer o mundo. A menina cresceu, virou professora e nas crianças reencontrou a alegria, a escuta e a imaginação que a acompanharam pela estrada de terra da infância. Hoje, quando a vida aperta, ela se lembra da poeira subindo através dos passos pequenos e ela sabe, é aquela menina que caminhava para a escola que ainda a guia. Oi, Regina, tudo bom? Regina, o que eu tenho para falar sobre o meu aniversário. Esse ano eu resolvi comemorar, né, já antecipar, com um passeio bem legal que foi para Gramado. Fui lá para ver o Natal Luz, para já entrar nesse clima de festividade, que eu acho assim muito legal, né? Fazer aniversário nesse mês de dezembro. É um mês muito especial, é um mês de muita festa, de muita alegria, de muito colorido. Então, assim, esse ano eu falei assim, não, tem que me dar de presente isso. Afinal de contas, estar aposentada é isso, é curtir os momentos bons da vida, né? E eu procuro fazer isso bastante. Agora estou vivendo aqui no litoral catarinense, então fica tudo mais próximo desses lugares bem legais mesmo, bem em contato com a natureza. Gramado é uma cidade linda, florida, é muito bom. Sempre que eu posso, vou para lá, curto bastante essa cidade. E esse ano foi bem especial, tá super enfeitado, muita luz, muito colorido, muitas flores. Então assim, você sai de lá com o espírito do Natal mesmo, sem esquecer, lógico, do principal, que é Jesus. Enfim, esse ano eu resolvi homenagear, quer dizer, prestar uma homenagem a mim mesma. E dizer que estou super feliz, que esse ano foi um ano que tudo correu da melhor forma possível. Muitas bênçãos que eu recebi, muita alegria também, né? Então é um ano que eu tenho muito a agradecer. Agradecer a Deus por estar me proporcionando esses momentos bons. E aí mandei algumas fotinhas que eu tirei de lá, né? Essas fotos, elas não conseguem expressar quanto está lindo lá. Quanto é mágico andar naquelas ruas, a noite toda enfeitada, tudo iluminado. É muito lindo. Vale a pena, assim, conhecer. Enfim, fiquei super feliz. Estou muito feliz de ter me dado esse presente esse ano. E é isso. Agradecer muito a Deus por estar me proporcionando todos esses momentos alegres. Não que não se tenha momentos tristes, tem. Mas os momentos bons é os que tem que ser lembrados. Tá bom? Um abração.
Olá, Regina, muito obrigada por você ter se lembrado de mim para participar novamente do calendário de aniversário do mês de dezembro. Bem, este ano só tenho a agradecer pela vida, pois foi um ano bom. Continuo fazendo as minhas atividades físicas, continuo participando das atividades da PUC 60+, já fiz muitos amigos novos, claro que sem esquecer dos anteriores. Feliz da vida que os médicos tiraram alguns medicamentos da minha listinha, aguardando a aposentadoria para o próximo ano, ansiosa. Guardo boas lembranças das amizades que fiz ao longo desses anos. Alguns passaram na minha vida como cometas, outros como estrelas. Então só agradecer por ter uma família abençoada e os amigos queridos. Eu gostaria também de citar um texto que achei lindo de Paula Schmidt, que tem tudo a ver com essa nova fase de vida. Chama: Em que espelho ficou perdida a minha face? Às vezes acordo triste e nem sei o porquê dessa tristeza. Uma angústia, um descontentamento, uma solidão interior. Muitas vezes vem uma vontade de chorar, uma fragilidade que nada parece estar bom. Nós que já passamos os 50, 60, 70, muitas vezes nos encontramos assim. O mundo inteiro caminha normalmente, tudo está bem e vem essa tristeza. Quantas vezes eu me olhei no espelho e me curti, me achei linda e saí dona do mundo, esbanjando mocidade e vendendo alegria? Quantas vezes fui elogiada, fotografada por olhares cheios de admiração? E no espelho desfilei caras e bocas, e com a beleza, e aos poucos foi se modificando, foi mudando de fases, foi se perdendo e dando lugar a um outro tipo de mulher, a mulher madura, aquela que muitas vezes ouve como elogio: você está conservada. Que triste elogio! Diga: como você está bonita, que linda você está, sou a melhor. Engrandece a alma que hoje já tem tantas cicatrizes. Beleza está em todas as idades. Converse com seu espelho e descubra o seu ponto forte. Ele pode estar no seu interior. Onde ficou perdida a minha face? Não sei. Só sei que vou passar o meu batom vermelho, rímel e lápis nos olhos, deixar meus cabelos ao vento, vestir meu vestido de festa e subir no salto, como sempre fiz, e sair linda e maravilhosa, curtindo a minha idade. Faça o mesmo você, de 50, 60, 70, 80 e 90. E não se entristeça vivendo do passado e tendo medo de aproveitar a vida. Se não usar mais salto, coloque uma rasteirinha. Ou se preferir, fique descalça na areia da praia. Você é linda em qualquer idade. Para todas as mulheres que se amam e que amam a vida. Obrigada por lembrar de mim. Regina, tenha um ótimo Natal e um ano novo abençoado. Beijos. A vida é feita de momentos, momentos felizes, momentos alegres, momentos tristes, aí passa a tristeza e vem o recomeço com as pessoas que amam a gente. Esses são meus amores, netos, meu companheiro, e tenho os filhos ainda, que não dá para pôr todas as fotos aqui, mas são a minha família, o meu amar, o meu gostar, o meu viver, sentimentos que não passam, sentimentos que cada vez mais
estão mais fortes, enraizados dentro de mim. Eu frequento a Iron do Miguel Luiz, que para mim vai ser sempre Luizão da academia, há mais de 20 anos. Saí por um período, depois voltei e estou até hoje lá. E o aniversariante de dezembro, que é do grupo dos amigos e professores, faz com que o Luizão se encaixe nas duas categorias, tanto de amigos como de professor. Aí, esse mês eu pedi a ele que me fizesse um áudio para eu colocar no mês de dezembro de 2025. E ele não fez um só, colocou 3 no meu WhatsApp. São 3 histórias parecidas, mas de muito significado pelas palavras que ele usou para contar. Então, ele vem e me mostra com suas 3 narrativas que em um lugar que possa parecer tão concreto, tão físico, tão de força como uma academia, onde pessoas vão basicamente praticar atividades físicas, muitas coisas além disso podem acontecer. Onde a gente faz aulas de musculação, como ele fala, e às vezes chama de treino, temos um ambiente de convivência humana saudável que não fica só na força do treino, mas no fortalecimento moral e espiritual. Daí eu resolvi colocar as 3, tentando fazer uma montagem de uma única narrativa que acho valer a pena ouvirem. Escuta essa e talvez os anime a frequentar uma academia como eu faço, porque é muito legal. Meu nome é Miguel, tenho 56 anos, trabalho com musculação há 40 e eu vou contar para vocês aqui uma história. Dizem que todo ambiente tem uma luz especial, mas poucas pessoas sabem de onde ela vem. Aqui na academia onde eu trabalho, essa luz nasceu no dia em que uma pessoa atravessou a porta, não para treinar o corpo, mas para treinar a esperança. Era alguém que vinha de dias difíceis, dor na coluna, problemas pessoais, mas vinha. E a cada vez que ela sorria para alguém, abria espaço para o outro acreditar e um pouco mais. Com o tempo, as pessoas perceberam que certos alunos não treinam só músculos, treinam o ambiente. Foi assim que a academia descobriu que algumas luzes não ficam no teto, elas caminham entre nós. Essa é uma história que eu acredito que pode deixar as pessoas mais felizes, mais esperançosas. Pessoas que às vezes estão desanimadas, porque viver nesse planeta não é fácil. Vou contar aqui uma história humana sobre gentileza invisível. Toda manhã, um aluno chegava sempre apressado, cansado, achando que ninguém reparava nele. Até que um dia, uma senhora da academia, dessas que enxerga além do óbvio, colocou a mão sobre o seu ombro e disse: "Eu oro por você sempre porque vejo que você carrega o peso demais e os pesos que você carrega não estão nas barras." Ele nunca tinha parado para pensar que alguém notava sua luta. Naquele dia, o treino foi o mesmo, mas o coração saiu mais leve, porque às vezes tudo que precisamos é que alguém nos veja. Uma história de superação e companheirismo. Ela começa assim. Ela entrou na academia tímida, olhando para o chão, quase desistindo de começar. Mas a cada treino, alguém a cumprimentava, alguém perguntava se precisava de ajuda, alguém dizia bom trabalho. Assim, pouco a pouco, algo mudou. Não foi o peso do aparelho, foi o peso na alma. Um dia, sem nem perceber, ela sorriu de volta para alguém. Era só um sorriso simples, mas foi o dia que todos ali entenderam. Às vezes, o maior ganho não está no espelho, está no coração de quem volta a acreditar em si. Um forte abraço a todos e tenham uma vida plena.